Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação hoje. E nós iremos ler então o Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao 18. E está escrito assim: Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do meu Pai, mas vai a dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Bom, o Evangelho nos relata hoje o momento em que Maria Madalena vai logo pela manhã, no domingo, ao sepulcro, ver o corpo de Jesus. E acontece que é exposto para nós que ela encontra 2 anjos dentro do túmulo, um sentado à cabeceira e outro aos pés do túmulo onde Jesus estava posto. E nos mostra que Maria estava numa situação de muito medo, muita angústia e tristeza. Tristeza simplesmente porque Jesus tinha sido crucificado e quando ela entra no lugar que Jesus tinha sido posto, ela não encontra o corpo de Jesus lá. E então os anjos perguntam para ela por que ela estava chorando. Embora parecia ser algo óbvio, o corpo de Jesus, quem é a pessoa que ela amava, não estava ali, os anjos fazem a questão de fazer essa pergunta justamente porque a resposta vinha muito depressa até Maria Madalena. Acontece que ela explica que a preocupação dela é que o corpo de Jesus não estava ali. E logo então, em seguida, Jesus aparece atrás dela e Maria, no calor do desespero, do medo, da angústia, dos problemas que ela vivenciava naquela época triste, ela olha para Jesus e não consegue enxergar o próprio Cristo. Isso mostra para nós que o medo, a tristeza, o desespero embaça a nossa visão em relação à verdade da palavra de Deus e mesmo que as coisas pareçam tão claras diante dos nossos olhos, nós não conseguimos ter uma noção e tomarmos decisões assertivas sobre a circunstância que nos permeia e que nos afronta. Acontece que um detalhe muito importante quando Maria olha para trás, o Evangelho diz que ela confunde Jesus com o jardineiro. E isso faz para nós uma grande alusão lá com o livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e cria ele para colocá-lo no jardim, para cuidar do jardim que Deus tinha criado no Éden. Parece até uma coincidência Maria confundir o próprio Jesus com o jardineiro, fazendo uma alusão aqui de que o homem que tinha que cuidar do jardim perfeito de Deus está o tempo inteiro tentando esconder Deus da sua vida e afastando Deus de si. Maria que achou que o jardineiro tinha escondido o Jesus, o próprio Deus, da sua vida. Mas muito pelo contrário. Maria, em poucos instantes, quando Jesus chama ela pelo nome, as vistas e os olhos dela se abrem para ver que o próprio Deus estava diante dela. Isso nos ensina que Deus ele está o tempo todo nos chamando para que nós venhamos viver o nosso propósito com alegria, nos passando a mensagem, os sinais de que Ele está vivo cuidando de tudo e que o homem, que lá no princípio, o primeiro Adão, que por sua decisão equivocada, por ser seduzido por Satanás, estragou aparentemente os planos de Deus para ele, já não prevalecia mais. O que prevalecia era o novo Adão, o novo, se pode-se dizer assim, de Jesus, o novo jardineiro, o novo homem, o homem perfeito, santo e imaculado. E aqui fica para nós de lição que quando nós estivermos aflitos com os problemas e as tribulações da vida, nós precisamos ter calma, silenciar e escutar Deus chamar o nosso nome, escutar Ele falar conosco por meio da Sua palavra, da Sagrada Escritura, para que
a nossa vista se torne a ficar nítida e não mais embaçada pelas circunstâncias. O Evangelho nos ensina que nós precisamos ter coragem, vencer a barreira do medo, porque o nosso Deus está vivo e está ao nosso lado. Mas que se nós ficarmos atormentados pelos problemas, pelas confusões da vida, nós não conseguiremos ver a mão de Deus agindo na nossa vida, mesmo diante dos nossos olhos. Este é o ensinamento. Que nós possamos então ter isso no nosso coração, a fé de que Jesus Cristo está vivo e que a obra do primeiro Adão já não prevalece mais, mas sim a obra do novo Adão, o justo pelos injustos, que nos garantiu a vida eterna e a salvação. Por isso Deus nos encoraja, não tenhamos medo, porque a nossa vitória está assegurada e garantida no novo Adão, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. E antes de você sair, eu já te peço, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha que ajuda muito a gente a levar mais longe a palavra de Deus. E peço também que você deixe um comentário aqui, eu preciso saber o que você achou, porque a sua opinião, o seu feedback importa para nós. Eu espero você aqui amanhã, se Deus quiser, para a gente meditar e crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Um forte abraço, fique com Deus e até mais!